As Brumas de Avalon, O Gamo Rei, Livro 3, Capítulo 9. Verão nas montanhas. O jardim da rainha cobriu-se de flores rosas e brancas. Morgana, andando sob as árvores, sentia doer-lhe no sangue a saudade, recordando-se de Avalon na primavera, com as árvores cobertas daquelas nuvens rosadas e brancas. O ano marchava para o solstício de verão. Morgana fez as contas, compreendendo com pesar que, por fim, os efeitos de metade de uma vida passada em Avalon estavam desaparecendo. Já não sentia no sangue o calor da primavera. Não, terei de mentir para mim mesma? Não é que eu tenha esquecido ou que aqueles calores já não me percorrem o sangue, mas sim que eu já não me permito senti-los. Morgana analisou-se desapaixonadamente. O discreto e caro vestido adequado a uma rainha. Uriens dera-lhe todas as roupas e joias que haviam pertencido à sua última mulher. E tinha também as joias de Igraine. Uriens gostava de vê-la enfeitada com joias dignas de uma rainha. Alguns reis matam seus prisioneiros de estado, ou os escravizam nas minas. Se é do agrado do rei de Gales do Norte pendurar joias em sua mulher e fazê-la desfilar ao seu lado e chamá-la de rainha, por que não? Mesmo assim, sentia a plenitude do verão. Lá embaixo, na encosta da montanha, podia ouvir um camponês estimulando seu boi com gritos. No dia seguinte, seria o solstício de verão. No domingo próximo, viria um padre para levar tochas aos campos e realizar procissões com seus acólitos, cantando salmos e dando bênçãos. Os barões e cavaleiros mais ricos, que eram todos cristãos, tinham convencido o povo de que isso era mais adequado a um país cristão do que os velhos costumes, segundo os quais eram acesas fogueiras, os campos e a senhora era invocada no velho culto. Morgana desejava, e não era a primeira vez, ser apenas uma das sacerdotisas e não descender da grande linhagem real de Avalon. Eu ainda estaria lá, pensou ela, seria uma sacerdotisa, fazendo o trabalho da senhora, e não aqui como qualquer marujo naufragado, perdida em terra alheia. Voltou-se abruptamente e caminhou pelo jardim florido, os olhos baixos, recusando-se a olhar outra vez as flores de maçã. A primavera volta sempre e sempre, e ela segue-se o verão com seus frutos. Mas eu estou só e estéril, como uma dessas virgens cristãs trancadas atrás das paredes de um convento. Usou sua força de vontade para controlar as lágrimas, que pareciam sempre prontas a aflorar-lhe aos olhos naqueles dias, e entrou para o castelo. Atrás dela o sol poente espalhava tons vermelhos pelos campos, mas não queria ver. Tudo ali estava cinzento e estéril, tão cinzento e estéril quanto eu. Uma de suas criadas saudou-a quando ela entrou. Minha senhora, o rei voltou e deseja vê-la em seu quarto. Sim, está bem, assentiu Morgana, mais para si mesma do que para a criada. Uma forte dor de cabeça parecia comprimir-lhe a testa, e por um momento não pôde respirar, não pôde forçar-se a penetrar a penumbra do castelo, que durante todo aquele frio inverno fechara-se à sua volta como uma armadilha. Disse a si mesma para não ser fantasiosa, apertou os dentes e dirigiu-se ao quarto de Uriens, onde o encontrou semi-vestido e deitado no chão com seu criado esfregando-lhe as costas. Você voltou a cansar-se, disse Morgana, sem acrescentar, você já não é jovem para andar pelas suas terras dessa maneira. Ele tinha ido a cavalo até uma cidade próxima para discutir sobre disputas de terras. Sabia que desejava vê-la ao seu lado, ouvindo tudo o que tivesse para contar-lhe sobre o que vira na viagem. Morgana sentou-se em sua cadeira, perto dele, e ouviu um pouco distraído o relato de Uriens. Você pode ir, Beric, dispensou o criado. Minha senhora trará minhas roupas para mim.
Depois de Beric ter saído, pediu-lhe: Morgana, pode esfregar-me os pés? Suas mãos são muito melhores que as dele. Certamente, mas você terá de sentar-se na cadeira. Húrins estendeu a mão e ela ajudou-o a levantar-se. Ajoelhou-se ao seu lado, colocou um tamborete sob seus pés compridos e calosos e esfregou-os até que o sangue chegou à pele, e eles voltaram a parecer vivos. Em seguida apanhou um frasco e começou a esfregar um de seus olhos de ervas nos dedos contorcidos do rei. Você devia mandar fazer botas novas. O rasgão das botas velhas vai provocar uma ferida aqui. Está vendo a bolha? Mas as velhas me são bastante confortáveis e as botas novas costumam ser tão duras. Faça como quiser, meu senhor. Não. Você tem razão como sempre. Vou mandar que venham tirar a medida de meus pés amanhã para um novo par. Colocando de lado o vidro de óleo de ervas e apanhando um par de velhos sapatos macios, Morgana pensou: saberá ele que talvez este seja o último par de botas que encomenda, e será por isso que está tão relutante. Não queria pensar no que a morte do rei poderia representar para ela. Não desejava vê-lo morto. Fora sempre muito bom. Calçou-lhes os sapatos confortáveis e levantou-se, enxugando as mãos numa toalha. Está melhor, meu senhor? Excelente, minha querida, muito obrigado. Ninguém sabe cuidar de mim como você. Morgana suspirou. Quando ele tivesse as botas novas, aumentariam os problemas com seus pés. Elas seriam duras como Húrins previa, e deixariam seus pés tão doloridos quanto estavam agora. Talvez ele tivesse de deixar de montar e ficar em casa em sua cadeira, embora se recusasse a isso. Você deve mandar Avallac'h cuidar desses assuntos. Ele precisa aprender a governar. O filho mais velho de Húrins tinha a mesma idade de Morgana. Havia esperado muito tempo para reinar, e parecia que Húrins ia viver para sempre. É certo, mas se eu não for, eles pensarão que seu rei não se preocupa com eles. Talvez quando as estradas estiverem más, no próximo inverno eu faça isso. É melhor que o faça. Se tiver frieiras novamente, perderá o uso das mãos. A verdade, Morgana, sorriu bem-humorado, é que sou um velho e isso não tem remédio. Você acha que vai ter porco assado no jantar? Sim, e algumas das primeiras cerejas, tenho certeza. Você é uma dona de casa notável, disse ele, segurando-lhe o braço enquanto saíam do quarto. Morgana pensou. Ele pensa que está sendo gentil ao dizer isso. A família de Húrin já estava reunida para a refeição da noite. Avallac'h, a mulher dele, Malin, os seus filhos mais novos, o Wayne magro e moreno, com seus 3 irmãos de criação e o padre, que era confessor deles. E depois deles, na longa mesa, sentavam-se uns soldados e suas mulheres, e os criados superiores. No momento em que Húrins e Morgana ocuparam seus lugares, e esta fez um sinal aos criados para que trouxessem a comida, o filho mais novo de Malin começou a chorar e gritar: Vovó, quero sentar no colo da vovó, quero que vovó me dê comida. Malin, uma moça de cabelos loiros, pálida, magra e que estava em adiantado estado de gravidez, franziu o senho e ralhou. Não, Con, sente-se bonitinho e fique quieto. Mas a criança já se agarrara aos joelhos de Morgana, que riu e a segurou. Não sou nada parecida com uma avó, pensou. Malin tem quase a minha idade, mas os netos de Húrins gostavam dela, e ela afagou-o, recebendo com prazer a sua cabeça junto da cintura, e os pequenos dedos gorduchos que a tateavam. Partiu pedaços pequenos de carne de porco e deu de comer a Con, de seu próprio prato. Depois cortou-lhe um pedaço de pão na forma de um porco. Veja, agora você tem mais porco para comer. E limpou-lhe os dedos engordurados, voltando a ocupar-se da sua própria refeição. Mesmo agora comia pouca carne, molhou o pão no molho do assado apenas. Terminou rapidamente, enquanto os outros ainda estavam comendo. Recostou-se na cadeira e ficou cantando suavemente para Con, que encostou-se satisfeito no seu colo. Depois de algum tempo, percebeu que todos a estavam ouvindo, e ela foi se calando aos poucos. Por favor, continue a cantar, mãe, pediu Wayne,
mas ela sacudiu negativamente a cabeça. Não, eu estou cansada. Ouça, o que foi que eu vi no pátio? Levantou-se e fez sinal para os criados para que iluminassem a entrada. Viu então o cavaleiro que chegava ao grande pátio. O criado pendurou a tocha na parede e correu para ajudá-lo a desmontar. Meu senhor Acolon. Ele entrou, a capa vermelha flutuando atrás como um rio de sangue. Senhora Morgana, disse com uma reverência profunda. Ou deveria dizer senhora minha mãe. Por favor, não, respondeu Morgana com impaciência. Entre Acolon, seu pai, e seus irmãos sentir-se-iam felizes em vê-lo. E a senhora, não? Morgana mordeu o lábio pensando de repente se choraria. Você é filho de um rei e eu sou irmã de outro. Terei de lembrar-lhe como esses casamentos são feitos? Não foi obra minha, Acolon. E quando falávamos, eu não sabia. Parou e ele olhou para ela, depois inclinou-se sobre a sua mão, disse baixinho de modo que nem o criado ouviu. Pobre Morgana, acredito em você. Paz entre nós, então. Mãe? Mas só se você não me chamar de mãe, protestou com a sombra de um sorriso. Afinal de contas, não sou tão velha. Já chega o Wayne. Quando entraram novamente no salão, Con ergueu-se e começou a gritar vovó novamente. Morgana riu sem vontade e voltou a pegá-la no colo. Sentia os olhos de Acolon a acompanhá-la, por isso voltou os seus para o menino que segurava, ouvindo em silêncio Húrin saudar o filho. Acolon abraçou formalmente o irmão, fez uma reverência frente à cunhada, ajoelhou-se e beijou a mão de seu pai, e depois voltou-se para Morgana, que lhe disse rapidamente: Chega de cortesias, Acolon. Minhas mãos estão engorduradas, pois eu estava segurando o menino e ele não sabe comer direito. Como quiser, senhora. E ele encaminhou-se para a mesa e tomou o prato de uma das criadas trazia-lhe. Mas, enquanto comia e bebia, Morgana sentia seus olhos nela. Tenho a certeza de que ele ainda está com raiva de mim. Pediu a minha mão pela manhã e à noite me viu noiva do pai. Sem dúvida, pensa que sucumbiu à ambição. Por que casar-se com o filho do rei se pode casar-se com o próprio rei? Não, ralhou-lhe dando uma sacudida em Con. Se quer ficar no meu colo, tem de ficar quieto, e não sujar a minha roupa com as suas mãos cheias de gordura. Quando ele me viu da última vez, eu estava vestida de vermelho, e era a irmã do rei, considerada como feiticeira. Agora sou uma avó com uma criança suja no colo, tomando conta da casa e implicando com o velho marido, para que não monte com botas remendadas que lhe magoavam os pés. Morgana tinha perfeita consciência de todos os cabelos brancos, de todas as rugas no seu rosto. Em nome da deusa, por que devia eu me preocupar com o que Acolon pensa? Mas preocupava-se e sabia. Estava habituada ao olhar admirador dos homens jovens, e agora sentia-se velha, feia, pouco desejável. Nunca se considerara uma beleza, mas sempre, antes disso, fizera parte do grupo dos mais jovens, e agora sentava-se entre matronas que envelheciam. Fez calar novamente o menino, pois Malin perguntava a Acolon pelas notícias da corte de Arthur. Não há grandes novidades. Creio que os dias das grandes notícias acabaram, pelo menos durante a nossa existência. A corte de Arthur está tranquila, e o rei ainda faz penitência por um pecado desconhecido. Não toma vinho mesmo nos dias de grande festa. E a rainha dá sinais de que vá ter um herdeiro? Perguntou Malin. Não, embora uma de suas damas me tenha dito antes dos combates simulados que desconfiava que a rainha estivesse grávida. Malin voltou-se para Morgana e disse: Você conheceu bem a rainha, não, minha sogra? Conheci, respondeu Morgana. E quanto a esse boato, bem, Gwenfor sempre se julga grávida, se as suas regras se atrasam um dia. O rei é um idiota, comentou Urins. Ele devia separar-se dela e escolher outra mulher que lhe desse um filho. Lembro-me muito bem do caso que ocorreu quando eles acharam que Uther morreria sem um filho. A sucessão devia ser estabelecida com firmeza. Ouvi dizer que o rei nomeou um de seus primos como herdeiro, informou Acolon. O filho de Lancelot. Isso não me agrada. Lancelot é filho de Ban de Benwick, e não queremos nenhum rei estrangeiro que reine sobre o nosso próprio rei.
Lancelot é filho da senhora de Avalon, protestou Morgana com firmeza, e de velha linhagem real. Avalon, interrompeu Maline com desprezo. Essa terra é cristã. O que é Avalon para nós hoje? Mais do que pensa, respondeu Accolon. Ouvi dizer que parte do pessoal dos campos que se recorda do Pedragon não está satisfeita com uma corte tão cristã como a de Arthur. E lembre-se de que este, antes de sua coroação, fez um juramento de ficar com o povo de Avalon. Sim, e ele tem a grande espada das insígnias sagradas de Avalon. Os cristãos não parecem censurá-lo por isso, continuou Accolon. E agora eu me lembro de algumas notícias da corte. O rei Edric dos saxões converteu-se ao cristianismo e foi batizado, com toda a sua comitiva, em Glansbury. Ajoelhou-se e jurou, na presença de Arthur, que todas as terras saxônicas o aceitavam como grande rei. Arthur, rei dos saxões? Não é possível, riu-se Avallac'h. Sempre o ouvi dizer que só trataria os saxões na ponta da espada. Mas apesar disso, o rei saxão ajoelhou-se na igreja de Glastonbury, e Arthur ouviu o seu juramento e o tomou pela mão. Talvez ele case a filha do saxão com o filho de Lancelot, e acabe de uma vez por todas com essas guerras. E entre os conselheiros de Arthur estava o Merlin, parecendo tão bom cristão como todos os outros. Gwenfar deve estar satisfeita agora, observou Morgana. Ela sempre disse que Deus tinha dado a Arthur a vitória em Monte Badon, porque ele levara a bandeira da Santa Virgem. E mais tarde ouvia proclamar que Deus havia poupado a vida de Arthur para que ele pudesse atrair os saxões no seio da igreja. Urins fez um gesto de indiferença. Não creio que confiaria num saxão a ponto de deixá-lo atrás de mim como um machado, mesmo que usasse a mitra de bispo. Nem eu, concordou Avallac'h. Mas se os chefes saxões estiverem rezando e fazendo penitências para salvar suas almas, pelo menos não estarão atacando e incendiando nossas aldeias e abadias. E quanto às penitências e jejuns, o que poderá ter Arthur na sua consciência? Quando eu acompanhava seus exércitos, não fazia parte de seus companheiros, e não o conheci muito bem, mas ele me parecia um homem excepcionalmente bom. Uma penitência tão rigorosa significa algum pecado maior do que o comum. Senhora Morgana, sabe alguma coisa sobre isso, já que é irmã dele? Sou sua irmã, não sou confessor. Morgana foi seca e calou-se. Qualquer homem que fez a guerra durante 15 anos entre os saxões deve ter mais na consciência do que costuma revelar, comentou Urins. Poucos, porém, são tão sensíveis a ponto de pensar nisso, depois de terminada a batalha. Todos nós conhecemos o assassinato, o saque, o sangue e a mortandade de inocentes. Mas as batalhas acabaram, pelo menos durante nossa existência. Que Deus o permita, e tendo feito as pazes entre os homens, temos agora tranquilidade para celebrar as pazes com Deus. Então Arthur continua fazendo penitência, e aquele velho arcebispo Patrício ainda não tem a hipoteca de sua alma? Que prazer terá Gwenfar com isso? Fale-nos mais da corte, pediu Malina. E a rainha? O que usava nas festas? Nada entendo de roupas de mulher, riu-se Accolon. Alguma coisa branca com pérolas? Marhaus, o grande cavaleiro irlandês, ofereceu-lhe pérolas mandadas pelo rei da Irlanda. E a sua prima Elaine, pelo que ouvi dizer, teve uma filha de Lancelot, ou terá sido o ano passado. Creio que ela já tinha um filho que foi escolhido como herdeiro de Arthur, e houve um escândalo na corte do rei Pellinor. Ao que parece, seu filho Lamorak foi numa missão no reino de Lot, e agora está querendo casar-se com a viúva, a velha rainha Morgause. Avallac'h riu. O rapaz deve estar louco. Morgause tem 50 anos pelo menos, e talvez mais. 45. E Morgana alterou a voz. Ela é 10 anos mais velha do que eu. E ficou pensando por que remexia sua velha ferida. Estou querendo que Accolon compreenda a minha idade, avó que sou dos netos de Urins. Ele realmente deve estar louco, continuou Accolon. Ainda cantando baladas, carrega consigo a liga da rainha e as coisas absurdas como essas.
Creio que essa liga já poderia servir para cabresto de um cavalo, a essa altura, disse Húrins, e Acolon negou com a cabeça. Não, eu vi a dama de Lot, e ela ainda é uma bela mulher. Não é jovem, mas parece ainda mais bela que isso. O que eu pergunto é o que pode ela querer com um menino imaturo como Lamorak, que não tem mais de 25 anos. O que pode um rapaz assim querer com uma velha? Insistiu Avallac'h. Malin corou. Por favor, isso não é conversa adequada a uma família cristã. Se não fosse minha nora, duvido que a sua liga se estivesse tornado tão larga. Sou uma mulher casada, respondeu Malin muito vermelha. Se para ser numa família cristã é preciso não falar daquilo que não se tem vergonha de fazer, então os deuses não permitam que eu me considere cristão. Mesmo assim, disse Avallac'h, talvez não seja bom estarmos aqui sentados a contar histórias pouco lisonjeiras sobre a parenta da senhora Morgana. A rainha Morgause não tem marido para ofender-se, e além disso já tem idade suficiente para saber o que faz. Sem dúvida seus filhos estão satisfeitos porque ela se contenta com um amante, sem querer casar-se com um rapaz. Ela também não é duquesa da Cornualha? Não, disse Morgana. Igraine era duquesa da Cornualha, título de que lhe adveio depois de Gorlois. Foi morto por traição ao Pendragon. Gorlois não tinha filho, e como Uther deu Tintagel a Igraine como presente de casamento, suponho que hoje ele me pertence. E Morgana sentiu-se tomada de súbito de saudades daquelas terras de que mal se recordava, do sombrio perfil do castelo e das rochas escarpadas contra o céu, as súbitas depressões que se transformavam em vales ocultos, o ruído permanente do mar lá embaixo. Ah, Tintagel, minha casa! Não posso voltar para Avalon, mas tenho um lar, a Cornualha é minha. E de acordo com o direito romano, sorriu Húrins, suponho que, como seu marido, minha querida, eu sou o duque da Cornualha. Morgana sentiu novamente uma onda de raiva. Só depois que eu estiver morta e enterrada, pensou. Húrins não se importa com a Cornualha. Apenas o fato de ser Tintagel, como eu, propriedade sua, trazendo a marca de sua posse. Se eu pudesse ir por lá, viver ali sozinha como Morgause no reino de Lot, dona de mim mesma, sem ninguém para me dar ordens. Uma imagem veio-lhe à lembrança, o quarto da rainha em Tintagel, numa época em que ela, Morgana, era ainda muito pequena e brincava como uma velha roca no chão. Se Húrins ousar reivindicar 1 palmo da Cornualha, eu lhe darei 6 palmos dela, a mais e mais terra para comer. Agora contem-me as novidades daqui, pediu Acolon. A primavera atrasou-se, pois vejo que os camponeses só agora começam a trabalhar nos campos. Mas já quase terminaram de arar, informou Malin, e no domingo haverá a bênção dos campos. E escolherão a Virgem da Primavera, interrompeu Húrins. Estive na aldeia e vi que estavam fazendo a escolha entre todas as moças bonitas. Você não estava aqui no ano passado, disse voltando-se para Morgana. Escolhem a mais bonita de todas para a Virgem da Primavera, e ela percorre em procissão os campos, quando os padres os vêm abençoar. Há danças nessa ocasião, e carregam um boneco feito com coisas da última colheita, com a palha da cevada. Padre Ian não gosta disso, mas não entendo por quê, pois é tudo tão bonito. O padre tossiu e disse consciente da sua importância. A bênção da igreja deve ser suficiente. Por que precisaríamos de mais do que a palavra de Deus para fazer com que os campos produzam? O boneco de palha que levam é um vestido dos tempos antigos, quando homens e animais eram queimados vivos para que as suas vidas tornassem férteis os campos. E a Virgem da Primavera é uma recordação do... Bem, não quero falar na frente das crianças, desse costume maligno e idólatra. Houve uma época, observou Acolon dirigindo-se diretamente a Morgana, em que a rainha da terra era a Virgem da Primavera e também a senhora da colheita, e ela contribuía para que os campos tivessem vida e fossem férteis. Morgana notou nos seus pulsos a pálida sombra azul das serpentes de Avalon. Malin fez o sinal da cruz com afetação.
Graças a Deus vivemos entre pessoas civilizadas. Duvido que você fosse chamada para fazer aquilo nos campos, cunhada, disse Accolon. Não, concordou Wayne com a falta de tato de todas as crianças. Ela não é bonita, mas a nossa mãe sim, não acha, Accolon? Fico satisfeito que você ache a minha rainha bonita, comentou Húrins apressadamente. Mas o passado é o passado. Nós não queimamos gatos e ovelhas vivas nos campos, nem matamos um bode para espalhar seu sangue nas terras. Já não há necessidade de que a rainha abençoe os campos dessa maneira. Não, pensou Morgana. Agora tudo é estéril. Agora temos padres com suas cruzes proibindo que sejam acesas as fogueiras da fertilidade. É um milagre que a deusa não mande pragas aos campos de cereais, pois está irritada por lhe negarem o que é de devido. Pouco depois foram todos dormir. Morgana, a última a levantar-se da mesa, foi fiscalizar as portas e em seguida verificar à luz de um lampião se uma boa cama fora dada a Accolon. Wayne e seus irmãos de criação procuravam agora o quarto que fora dele, quando ali morava. Está tudo em ordem para você aqui? Tenho tudo o que possa precisar, respondeu Accolon, exceto uma dama para alegrar o meu quarto. Meu pai é um homem de sorte, senhora. E você bem merece ser a esposa de um rei, e não do filho mais novo do rei. Você implicará sempre comigo? Explodiu. Já lhe disse, eu não tive escolha. Você se havia comprometido comigo. Morgana sabia que estava empalidecendo, apertou fortemente os lábios e disse: O que aconteceu é fato acabado, Accolon. Levantou o lampião e afastou-se. Ele disse às suas costas e quase como uma ameaça: Não acabou entre nós, senhora. Morgana não respondeu. Apressou-se a atravessar o corredor até o quarto onde dormia com Húrins. Sua criada já estava pronta para ajudá-la a despir-se, mas mandou a mulher embora. O rei estava sentado na beira da cama, resmungando. Até mesmo esses chinelos são muito duros para os meus pés. Ah, como é bom descansar. Descanse então, meu senhor. Não, disse ele puxando-a para si. Amanhã os campos serão abençoados. E talvez devêssemos agradecer o fato de vivermos numa terra civilizada, onde o rei e a rainha não precisam mais abençoar os campos deitando-se juntos em público. Mas na véspera desse dia, minha querida, talvez devêssemos fazer a nossa bênção em particular em nosso quarto. Que acha? Morgana suspirou. Tivera sempre um cuidado grande em preservar o orgulho do seu marido velho, sem provocar-lhe qualquer sentimento de inferioridade pelo uso ocasional e bizonho de que fazia de seu corpo. Mas Accolon despertar-lhe uma recordação angustiada de seus dias em Avalon. As tochas levadas ao alto do Thor, as fogueiras de Beltânia acesas e as donzelas esperando nos campos arados. E naquela noite tinha de ouvir um padre insignificante zombar daquilo, que para ela era extremamente sagrado. E agora até mesmo Húrins queria fazer do rito sagrado uma pantomima. Eu acho que as bênçãos que eu e você poderíamos dar aos campos não fazem falta nenhuma. Eu sou velha e estéril, e você não é um rei que possa dar muita vida aos campos também. Húrins ficou olhando-a. Em todo aquele ano de casamento, Morgana nunca lhe dirigira palavras menos doces. Ficou tão espantado que não foi sequer capaz de reagir. Sim, sem dúvida você está certa, concordou em voz baixa. Bem, então deixemos isso para os jovens. Venha dormir, Morgana. Quando ela se deitou ao seu lado, Húrins ficou quieto por um momento e depois abraçou-a timidamente. Morgana lamentou suas palavras ásperas. Sentiu-se fria e solitária e ficou ali mordendo os lábios para não chorar. E quando Húrins falou, fingiu estar dormindo. O solstício amanheceu brilhante. Acordando cedo, Morgana compreendeu, porém, que por mais que pretendesse dizer-se que já não sentia desejo no sangue, alguma coisa nela tornava-se inquieta no verão. Ao vestir-se, olhou com indiferença para a forma adormecida de seu marido. Havia sido uma idiota, porque aceitara sem protestar a palavra de Arthur, temendo deixá-lo em má posição com seus companheiros e reis. Se ele não podia manter-se no trono sem a ajuda de uma mulher, então não merecia sentar-se nele. Era um traidor de Avalon, um apóstata, e a entregara a outro apóstata.
e ainda assim concordar humildemente em fazer com que o que eles haviam planejado para ela. Igraine deixou que sua vida fosse usada para a política, e alguma coisa em Morgana, que estava morta ou adormecida desde o dia em que fugira de Avalon, levando Gwydion no ventre, despertou e agitou-se de súbito, movimentando-se de maneira desajeitada e lenta, como um dragão sonolento, numa atividade tão secreta e invisível quanto os primeiros movimentos de um feto. Alguma coisa lhe dizia, numa voz clara e segura dentro dela: se eu não quis deixar Viviane, a quem eu amava, usar-me desse modo, por que deverei baixar a cabeça humildemente e deixar-me usar, de acordo com as conveniências de Arthur? Sou rainha de Gales do Norte, sou duquesa da Cornualha, onde o nome de Gorlois ainda significa alguma coisa, e sou da linhagem real de Avalon. Urins, erguendo-se com grande esforço, resmungou: ah, meu Deus, dói-me todo o corpo, e meus dedos do pé parecem sofrer de dor de dentes. Montei demais ontem. Morgana, você pode esfregar-me as costas? Ela ia responder com irritação: você tem dezenas de criados, e eu sou sua mulher, não sou sua escrava. Mas conteve-se e sorriu. Sim, naturalmente. E mandou um pajem buscar seus ungüentos e óleo de ervas. Era melhor deixá-lo acreditar que ela continuava a ser dócil e a ceder em tudo. Além disso, tratar dos doentes era parte da missão de uma sacerdotisa. Mesmo que fosse a parte menor, ainda assim lhe dava acesso aos planos e pensamentos de Urins. Esfregou-lhe as costas e passou unguento em seus pés doloridos, ouvindo-o falar dos detalhes da disputa de terras que fora solucionar na véspera. Para Urins, qualquer mulher poderia ser rainha. Ele quer apenas um rosto sorridente e mãos bondosas para afagá-lo. Bem, ele terá isso enquanto for de minha conveniência. Parece que vamos ter um belo dia para a bênção das colheitas. Nunca temos chuva no solstício de verão, disse Urins. A deusa brilha nos seus campos quando eles lhe são consagrados. Era o que dizia quando eu era jovem e pagão. O grande casamento não podia ser consumado na chuva, riu. Ainda me recordo certa vez quando eu era muito jovem. Chovia há 10 dias, e a sacerdotisa e eu poderíamos ser confundidos como porcos na lama. Morgana sorriu contra a vontade, pois o quadro despertado em sua imaginação era ridículo. Mesmo no ritual, a deusa costuma fazer pilhérias, e um de seus nomes é a Grande Porca. Todos nós somos os seus porquinhos. Ah, Morgana, como eram bons aqueles tempos, exclamou Urins com o rosto contraído. É claro que foi há muito tempo. Agora, o que o povo quer em seus reis é a dignidade. Aqueles dias acabaram e para sempre. Acabaram? É o que me pergunto. Mas Morgana nada disse. Ocorreu-lhe que Urins, quando jovem, poderia ter sido um rei com força suficiente para se opor à onda da cristandade que varria o país. Se Viviane se tivesse empenhado mais em colocar no trono um rei que não estivesse de pés e mãos atados pelos padres. Mas é claro que ninguém poderia ter previsto que Gwenfor se tornaria de uma religiosidade doentia. E por que o Merlin nada fizera? Se o Merlin da Bretanha e as pessoas experimentadas de Avalon nada tinham feito para conter essa onda que sufocava a terra e varria para sempre todos os velhos costumes e os velhos deuses, por que culpar Urins, que afinal de contas era apenas um velho e só queria o sossego? Não havia razão para fazer dele um inimigo. Se estivesse contente, pouco lhe importaria o que Morgana fizesse. E ela ainda não sabia o que pretendia fazer. Sabia apenas que sua fase de aceitação silenciosa terminara. Gostaria de ter conhecido você, então, sorriu ela e deixou que Urins a beijasse na testa. Se eu me tivesse casado com ele na idade certa, Gales do Norte talvez nunca se estivesse tornado cristã, mas ainda não é tarde demais. Há os que não se esqueceram de que o rei ainda traz, embora desbotadas, as serpentes de Avalon em seus braços. E casou-se com uma mulher que foi sacerdotisa da Senhora do Lago. Eu poderia ter continuado a sua obra aqui, melhor do que durante todos aqueles anos na corte de Arthur à sombra de Gwenfor. Ocorreu a Morgana
que a cunhada ficaria satisfeita com o marido como Húrins, a quem podia controlar em lugar de Arthur, que levava toda uma vida do que ela não participava. Em certa época também, Morgana havia sido influência como Arthur, a influência da mulher, que primeiro possuíra, ao se transformar em homem, que tinha para ele o rosto da deusa. Não obstante, em sua loucura e seu orgulho, ela o deixara cair nas mãos de Gwenfar e dos padres. Agora, quando era tarde demais, começava a compreender qual fora a intenção de Viviane. Nós dois poderíamos ter governado esta terra. Eles chamariam Gwenfar de grande rainha, mas ela teria Arthur apenas em corpo. Ele seria meu de coração, alma e mente. Ah, que tola fui eu! Nós dois poderíamos ter governado para Avalon. Agora Arthur é dominado pelos padres e ainda leva com ele a grande espada das insígnias druidas, e o Merlin da Bretanha nada fez para impedir isso. Devo retomar a obra que Viviane deixou inacabada. Ah, Deus, eu esqueci tanta coisa. Tenho toda a certeza de que você fez o que era certo, meu querido marido. E espalhou mais um pouco do unguento cheiroso nas mãos. Não tinha a menor ideia do que Húrins dissera, mas ele sorriu e continuou a falar. Morgana voltou outra vez aos seus pensamentos. Ainda sou uma sacerdotisa. Estranho como, de súbito, volto a ter consciência disso, depois de todos esses anos, quando mesmo os sonhos de Avalon desapareceram. Refletiu sobre o que Acolon lhes contara. Elaine tinha uma filha. Ela, Morgana, não podia dar a Avalon uma filha, mas como Viviane fizera, oferecer-lhe-ia uma filha adotiva. Ajudou Húrins a vestir-se. Desceu com ele e com as suas próprias mãos levou-lhe o pão fresco e cerveja nova, espumante. Serviu-o passando mel no pão, que ele a considerasse como a mais dedicada de suas servas, que a visse apenas como a sua doce e dócil esposa. Isso nada significava para ela, mas ter a confiança de Húrins poderia representar muita coisa, algum dia permitindo-lhe fazer o que quisesse. Até mesmo no verão, seus velhos ossos doem. Acho, Morgana, que vou para o sul, para Aquae-Sulis, a fim de tomar as águas dali. Há um santuário antigo no sul. Quando os romanos estiveram aqui, construíram termas enormes, e parte delas ainda está de pé. As grandes piscinas foram destruídas, e quando os saxões vieram, levaram grande parte das peças decorativas e derrubaram a estátua da deusa. Mas as fontes continuam inatas. Elas sobem em nuvens de vapor, dia após dia e ano após ano, das forjas que existem no centro da terra. É assustador. E há ainda poços quentes em que a gente pode lavar todo o cansaço dos ossos. Lá não vou há 2 ou 3 anos, mas voltarei agora que o país está em calma. Acho que deve ir sim, já que está tudo calmo. Você gostaria de ir comigo, minha querida? Podemos deixar meus filhos tomando conta das coisas aqui, e o velho santuário poderá interessar a você. Gostaria de vê-lo, disse Morgana com sinceridade. Lembrou-se das águas frias e infalíveis do poço sagrado de Avalon borbulhando, perenemente frescas e claras, e que não vinham de nenhuma fonte. Mas não sei se seria bom deixar tudo nas mãos dos seus filhos. Avaloc é um tolo. Acolon é esperto, mas é apenas seu filho mais novo. Não sei se será ouvido pelo povo. Talvez se eu ficasse, Avaloc ouvisse o irmão mais novo. Excelente ideia, minha querida, concordou Húrins com satisfação, e de qualquer modo seria uma viagem muito longa para você. Se ficar aqui, eu não terei a menor hesitação em deixar tudo entregue aos rapazes, e darei ordens para que se aconselhem com você sobre todos os problemas. E quando pretende partir, não seria mal se todos soubessem que Húrins não hesitou em deixar o reino em minhas mãos, pensou Morgana. Talvez amanhã, ou mesmo depois da bênção das colheitas, hoje, você providenciará o preparo de minhas coisas? Tem certeza de que pode fazer essa viagem tão longa? Não é uma distância fácil, nem mesmo para um jovem. Ora, minha querida, eu ainda não estou velho demais para montar, contou ele levemente aborrecido, e tenho certeza de que as águas me farão bem. Eu também acho.
Morgana levantou-se, deixando o seu de jejum quase intocado. Vou chamar seu criado e começar a preparar as coisas para sua partida. Morgana permaneceu ao lado de Húriens durante a longa procissão pelos campos, de pé num morro, pouco além da aldeia, e ficou olhando os dançarinos, que se pareciam a bodes novos. Imaginou se algum deles saberia o significado dos fálicos mastros verdes levantados por todo lado, com grinaldas vermelhas e brancas, e a bela moça de cabelos soltos, que entre eles caminhava serena e indiferente. Era fresca e jovem, ainda não tinha 14 anos, o cabelo de um dourado brônzeo, longo, chegando entre a cintura e os joelhos. Usava um vestido tingido de verde, que parecia muito antigo. Saberia alguns deles o que estava vendo? Ou percebia a incongruência da procissão dos padres que os seguia, com 2 meninos vestidos de preto carregando velas e cruzes, e o padre entoando as orações em péssimo latim. O latim que Morgana falava era bem melhor do que o dele. Esses padres odeiam a fertilidade e a vida. É um milagre que as suas supostas bênçãos não arruinem os campos, tornando-os estéreis. Foi como que uma resposta às perguntas formuladas interiormente que ouviu uma voz suave dizer-lhe: Eu me pergunto, senhora, se alguém aqui, além de nós dois, sabe realmente o significado do que estamos vendo. Acolon segurou-lhe o braço por um momento para ajudá-la a pular um monte de terra arada, e Morgana notou as serpentes frescas e azuis, enroladas em seus pulsos. O rei Húrien sabe, e procurou esquecer. Isso me parece uma blasfêmia pior do que não saber nunca. Esperava que Acolon se irritasse com isso, e de certa maneira pretendia provocá-lo. Com as mãos fortes do rapaz no seu braço, Morgana sentiu o desejo forte, o anseio interior. Ele era jovem, era um homem viril, e ela era uma mulher, já não muito nova, do velho pai de Acolon. E os olhos aos súditos do rei estavam sobre eles, como também os olhos da família e do padre residente. Ela não podia sequer falar livremente, tinha de tratá-lo como uma distância fria. Era o seu enteado. Se Acolon dissesse qualquer coisa bondosa ou demonstrasse pena dela, Morgana gritaria em voz alta, arrancaria os cabelos e arranharia o rosto com as unhas. Ele, porém, murmurou apenas numa voz que não se seria ouvida a 1 metro de distância. Talvez seja suficiente para a deusa que nós saibamos, Morgana. Ele não nos falhará, enquanto houver um único fiel, que lhe dê o que lhe é devido. Ela voltou-se para encará-lo. Os olhos do rapaz estavam fixos nela, e embora as mãos que a tocavam fossem cuidadosas, corteses e indiferentes, pareceu-lhe que elas transmitiam-lhe um calor que se espalhava por todo o seu corpo. Teve medo de repente e quis afastar-se. Sou a mulher do pai dele, e entre todas as mulheres, a que lhe é mais proibida. Nessa terra cristã, eu sou mais proibida para ele do que para Arthur. E então, numa lembrança de Avalon veio-lhe à mente, coisa que não acontecia há 1 década, um dos druidas que ensinava os preceitos secretos às jovens sacerdotisas dissera: se quiserem que a mensagem dos deuses dirija sua vida, procurem aquilo que se repete muitas vezes, pois é isso o que lhes transmitem a lição kármica, que devem aprender nesta encarnação. A mensagem repete-se até que tenha transformado em partes de sua alma e do seu espírito duradouro. O que me tem acontecido repetidas vezes. Todos os homens que tinha desejado eram parentes próximos. Lancelot, filho de sua mãe de criação, Arthur, filho de sua própria mãe, agora o filho de seu marido. Mas eles só são parentes meus, e próximos pelas leis feitas por cristãos, que querem governar esta terra, governá-la como uma tirana e a nova. Não só querem fazer as leis, mas também dominar a mente, o coração e a alma. E eu estou sofrendo, na minha vida toda, a tirania dessa lei, para que, como sacerdotisa, saiba por que ela deve ser derrubada. Descobriu que suas mãos, ainda firmemente seguras por Acolon, tremiam. Procurando recompor seus pensamentos, Morgana disse:
Você acredita realmente que a deusa cortaria a vida desta terra se as pessoas que vivem aqui não lhe dessem o que é devido? Era uma pergunta que poderia ter sido feita em Avalon de sacerdotisa a sacerdote. Morgana sabia disso, e mais do que qualquer outra pessoa sabia que a verdadeira resposta a essa pergunta era a de que os deuses eram o que eram, faziam o que queriam na terra, a despeito daquilo que o homem considerasse como obra deles, de uma ou outra forma. Acolon, porém, respondeu com um curioso sorriso. Então devemos fazer sempre com que ela receba o que lhe é devido, para que não falte vida ao mundo. E dirigiu-se a Morgana, chamando-a de um nome que nunca era pronunciado, exceto entre sacerdote e sacerdotisa no ritual. Ela sentiu o coração bater tão fortemente e ficou tonta. Para que a vida não falte ao mundo, para que a minha vida não me falte em mim, ele me chamou em nome da deusa. Silêncio, pediu preocupada. Não é este nem o momento, nem o lugar para tais conversas. Não? Haviam chegado ao fim do terreno acidentado. Ele soltou-lhe a mão e Morgana sentiu-a fria, sem o seu contato. Mais adiante, os dançarinos mascarados sacudiam os seus bastões fálicos e saltavam. A Virgem da Primavera, com os longos cabelos agitados pela brisa, dava volta ao círculo de dançarinos, trocando um beijo com cada um deles. Um beijo ritualizado, formal, no qual os lábios mal tocavam o rosto. Uriens fez um gesto impaciente para que Morgana ficasse ao seu lado. Para lá, ela se dirigiu, friamente, sentindo o lugar onde Acolon a havia tocado nos pulsos, como um ponto de calor em todo o seu corpo frio. Cabe a você, minha cara, dar estas coisas aos dançarinos que nos divertiram hoje, recomendou Uriens aborrecido. Fez um gesto para um servo que encheu a mão de Morgana com doces e frutas cristalizadas, que ela jogou para os dançarinos e os espectadores. Estes se atiraram sobre as prendas, empurrando-se para apanhá-las. Sempre uma zombaria das coisas sagradas, um vestígio dos dias em que as pessoas empurravam-se para conseguirem pedaços de carne e do sangue do sacrifício. O rito pode ser esquecido, mas não transformado numa zombaria como essa. Os espectadores encheram as mãos de doces e Morgana voltou a jogá-los sobre a multidão. Eles não viam no rito senão a dança, que era motivo de diversão. Teriam todos esquecido? A Virgem da Primavera aproximou-se de Morgana, rindo e entusiasmada, com um orgulho inocente. E embora fosse bonita, de perto notava-se que tinha os olhos fundos e as mãos grossas do trabalho no campo. Era apenas uma camponesa bonita que tentava fazer o papel da sacerdotisa sem ter a menor ideia disso. Seria tolice querer-lhe mal. E mesmo assim, ela é uma mulher, fazendo a obra da deusa, da melhor maneira que aprendeu. Não é por culpa sua que não tenha sido formada em Avalon para o grande trabalho. Morgana não sabia exatamente o que se esperava dela, mas a moça ajoelhou-se um momento ante a rainha, e ela adotou a posição semi-esquecida de uma sacerdotisa ao conceber a bênção, e sentiu por um momento a velha consciência de alguma coisa que pairava sobre ela, além dela, lançando-lhe sua sombra. Colocou as mãos por um momento na cabeça da moça, sentiu o fluir momentâneo de uma força vital entre elas, e a face inexpressiva da camponesa transfigurou-se por um instante. A deusa também está nela, pensou Morgana, e viu o rosto de Acolon, que a contemplava com espanto e receio. Morgana já vira aquela expressão antes, quando provocava as brumas de Avalon, e a consciência de seu poder tomou conta dela, como se estivesse de súbito renascendo. Estou viva outra vez. Depois de todos esses anos volto a ser sacerdotisa, e foi Acolon quem me trouxe isso de volta. E em seguida a tensão do momento rompeu-se, e a moça afastou-se, tropeçando e fazendo uma reverência desajeitada para os reis. Uriens distribuiu moedas aos dançarinos e uma doação um pouco maior ao padre da aldeia, para que fossem acesas velas na igreja, e a comitiva real voltou para casa. Morgana caminhou calmamente ao lado do marido.
o rosto impassível, mas interiormente vibrando de vida. Seu enteado, o Wayne, aproximou-se e caminhou ao lado dela. Foi melhor este ano do que em geral, mãe. Shanna é muito bonita, a Virgem da Primavera, filha do ferreiro Euan. Mas você, mãe, quando estava abençoando ela, parecia tão bonita que deveria ter sido a Virgem da Primavera. Ora, ora, respondeu em tom galhofeiro. Você acha que eu poderia vestir-me de verde e deixar meu cabelo esvoaçando e dançar por todos os campos arados dessa maneira? E eu não sou virgem? Não, disse Wayne, examinando-a com um olhar demorado. Mas parecia-se com a deusa. O padre Ian diz que a deusa era na realidade um demônio que vinha impedir que as pessoas servissem o Cristo. Mas sabe o que eu penso? Que a deusa estava aqui para ser adorada pelo povo, antes que o ensinassem a adorar a Santa Mãe do Cristo. Acolon, que andava ao lado deles, intrometeu-se. A deusa existia antes do Cristo, e haverá mal se você imaginá-la como Maria, Wayne. Você deve sempre fazer-lhe suas devoções sob qualquer nome, mas não deve falar sobre isso com o padre Ian. Ah, não, admitiu o menino, os olhos arregalados. Ele não gosta de mulheres, nem mesmo quando são deusas. E o que pensará as rainhas? Murmurou Morgana. Chegaram de volta ao castelo, e Morgana tinha de providenciar todo o necessário para a viagem do rei Uriens. Na agitação que se seguiu, deixou que as suas novas emoções passassem a segundo plano, sabendo que mais tarde teria de examiná-las mais seriamente. Uriens partiu depois do meio-dia, com sua escolta e 1 ou 2 servos, e despediu-se de Morgana carinhosamente com um beijo, recomendando ao filho Avallac'h que consultasse Acolon e a rainha em tudo. Wayne estava triste, pois desejava acompanhar o pai, a quem adorava. Uriens, porém, não desejava ter o trabalho de levar uma criança na comitiva. Morgana teve de consolá-lo, prometendo-lhe alguma coisa especial enquanto o pai estivesse ausente. Mas por fim tudo sossegou, e ela pôde sentar-se sozinha junto à lareira no salão grande. Malene tinha levado os filhos para a cama e pensar em tudo o que lhe acontecera durante o dia. Já começava a escurecer. Lá fora, a longa noite do solstício, Morgana apanhara o fuso e a roca, mas apenas fingia fiar, fazendo-a rodar por vezes e produzindo um pouco de fio. Continuava a não gostar daquele trabalho, e uma das poucas coisas que tinha pedido a Uriens fora empregar 2 mulheres mais na fiação, a fim de não ter de se ocupar daquela tarefa detestada. Em compensação, fazia o dobro que lhe cabia em tecelagem. Não ousava fiar, caía num estado estranho entre o sono e a vigília, e temia o que pudesse ver. Por isso agora só ocasionalmente fiava, para que nenhum dos servos a visse ociosa. Não que alguém tivesse direito de censurá-la, pois estava sempre ocupada desde bem cedo até tarde da noite. O salão estava ficando escuro, com algumas áreas iluminadas pelos raios vermelhos do sol poente, contrastando com as trevas que já se espalhavam pelos cantos. Morgana apertou os olhos, recordando o poente vermelho sobre as pedras circulares no tor, as sacerdotisas caminhando em fila atrás da luz vermelha da tocha, que pouco penetrava na escuridão. Por um momento, o rosto de Raven pairou à sua frente, silencioso, enigmático, e pareceu-lhe que ela abria os lábios silenciosos e falava o seu nome, Morgana. Parecia ver outros rostos na penumbra do entardecer. Elaine, com os cabelos soltos à luz da tocha na cama de Lancelot. Gwenfar, uma expressão de ódio e triunfo no casamento dela. O rosto calmo e imóvel da estranha mulher, com cabelo trançado como fada. A mulher que só tinha visto em sonhos, Senhora de Avalon. Raven outra vez, atemorizada, pedindo. Arthur levando uma vela de penitência, caminhando entre os seus súditos. Ah, mas os padres jamais forçariam o rei a realizar uma penitência pública. E viu então a barca de Avalon, coberta de panos negros como num funeral, e seu próprio rosto, um reflexo na bruma,
espalhado ali com 3 mulheres, vestidas todas de negro, como a barca, e um homem ferido, branco e imóvel em seu colo. A luz de uma tocha flamejou no salão escuro e uma voz perguntou-lhe: Está tentando fiar no escuro, mãe? Confundida pela luz, Morgana olhou para cima e respondeu com impertinência: Já lhe pedi para não me tratar assim. Accolon pendurou a tocha na parede e sentou-se ao pé de Morgana. A deusa é mãe de todos nós, senhora, e eu a reconheço como tal. Está zombando de mim? Eu não zombo. E Accolon ajoelhou-se perto dela, de lábios trêmulos. Vi seu rosto hoje. Acha que eu poderia zombar disso? Quando tenho essas serpentes? Estendeu os braços, e por um efeito da luz as serpentes azuis tatuadas em seus pulsos pareciam agitar-se e levantar as cabeças pintadas. Senhora, mãe, deusa, seus braços tatuados envolveram-na, e ele escondeu a cabeça em seu colo, murmurando: Para mim, você tem a face da deusa. Como um sonho, Morgana estendeu-lhe a mão, inclinando-se para beijá-lo na nuca, onde o cabelo se encaracolava. Parte dela se perguntava atemorizada: O que estou fazendo? Será apenas por me ter falado em nome da deusa, de sacerdote a sacerdotisa? Ou será apenas porque quando ele me toca ou me fala, eu me sinta mulher e viva novamente, depois de todo esse período em que me senti velha, estéril, semi-morta, neste casamento com um homem morto e uma vida morta? Accolon levantou o rosto, beijando-a na boca. Cedendo ao beijo, ela sentiu-se fundir, abrir-se com um estremecimento, numa sensação que era um misto de dor e prazer, que a percorreu quando a língua de Accolon tocou a sua, despertando lembranças por todo o seu corpo. Tão longo havia sido aquele ano em que seu corpo esteve morto, sem se deixar despertar para não ter consciência daquilo que Urins estava fazendo. Pensou num desafio: sou uma sacerdotisa, meu corpo é meu, para ser dado em homenagem a ela. O que fiz com Urins é o que foi pecado. É submissão à luxúria, isto, porém, é santo e verdadeiro. As mãos de Accolon tremeram no corpo de Morgana, mas quando falou, sua voz foi firme e tinha um tom prático. Creio que todos estão dormindo. Eu sabia que você ficaria aqui esperando por mim. Por um momento, com certeza, irritou Morgana. Depois baixou a cabeça. Estavam nas mãos da deusa e não rejeitaria a força vital que apossava-se dela, arrastando-a como um rio. Durante muito tempo, ficara estagnada como numa água parada, mas agora voltava a ser levada e purificada com correnteza da vida. Aonde está Avallac'h? Foi para a aldeia encontrar-se com a Virgem da Primavera, respondeu Accolon com um riso breve. É um dos nossos costumes que o padre da aldeia não conhece. Sempre, desde que nosso pai envelheceu e nós nos tornamos homens, tem sido assim. E Avallac'h não considera incompatível com seus deveres de cristão ser um pai para o seu povo, ou pelo menos do maior número possível, como o próprio Urins fazia quando jovem. Avallac'h prontificou-se a tirar a sorte comigo, para ver quem teria o privilégio, e eu pensei em aceitar, mas depois lembrei-me de suas mãos abençoando-a, e tive consciência de que não era ela que eu devia procurar. Avalon está tão distante, murmurou Morgana num protesto débil. Mas está em toda parte, retrucou Accolon, apertando o rosto contra o seu seio. Que assim seja, murmurou Morgana, levantando-se. Puxou-o para que também ele ficasse de pé e deu meia volta em direção à escada. Mas parou. Não, aqui não. Não havia uma cama no castelo que pudessem dividir com honra. E lembrou-se novamente da máxima do druida. Pode aquilo que não foi feito ou criado pelo homem ser cultuado sob um teto feito por mãos humanas? Saíram então para a noite.
Quando estavam no pátio vazio, uma estrela cadente riscou o céu tão rapidamente que por um momento pareceu a Morgana que os céus giravam e a terra andava para trás, sob os seus pés. Depois a estrela desapareceu, deixando-a deslumbrada. Um sinal. A deusa saúda minha volta ao seu seio. Vamos, murmurou segurando a mão de Acolon e levando-o para o jardim onde os fantasmas brancos das flores oscilavam no escuro e tombavam à volta deles. Morgana abriu o manto sobre a grama, como um círculo mágico sob o céu. Estendeu os braços e murmurou novamente. Vem. A sombra escura do corpo de Acolon sobre o seu fez desaparecer o céu e as estrelas. Morgana fala. Mesmo quando estávamos deitados juntos sob as estrelas daquele solstício de verão, eu sabia que o que tínhamos feito era menos amor do que um ato mágico de força apaixonada, que suas mãos, o toque do seu corpo, era como que uma reconsagração, minha como sacerdotisa, e que era a vontade da deusa. Por mais cega que estivesse a tudo que não fosse aquele momento, ainda assim ouvi, à nossa volta na noite de verão, murmúrios que mostravam não estarmos sós. Ele queria reter-me em seus braços, mas levantei-me movida pela força que me dominava naquela hora, e levantei as mãos acima da cabeça, baixando-as depois lentamente, os olhos fechados, contendo a respiração na tensão da força, e só quando ouvi a exclamação de espanto e reverência, aventurei-me a abrir os olhos e ver seu corpo banhado daquela leve luz que emanava do meu. Consumara-se, e a deusa estava comigo. Mãe, sou indigna ante teus olhos, mas agora a força voltara. Contive a respiração de medo, de romper em pranto. Depois de todos aqueles anos, depois de minha traição e minha infidelidade, a deusa voltava para mim. E eu era sacerdotisa de novo. O pálido luar mostrava-me na orla do campo, em que nos encontrávamos, o brilho de olhos semelhantes aos de animais, em meio ao mato, embora não se percebesse sequer uma sombra. Não estávamos sós. O pequeno povo das montanhas sabia onde estávamos e o que acontecia ali, e tinha vindo ver a consumação desconhecida desde que Urins envelhecera e o mundo tornara-se cinzento e cristão. Ouvi o eco de um murmúrio reverente e respondi numa língua da qual eu não conhecia mais do que algumas palavras, que maneira apenas audível, onde eu estava e onde Acolon continuava ajoelhado reverente. Consumou-se, que assim seja. Inclinei-me e beijei-o na testa repetindo, consumou-se. Vá, meu querido, e que a deusa o abençoe. Sei que ele teria ficado se eu fosse a mulher com quem entrara no jardim. Frente à sacerdotisa, porém, afastou-se em silêncio, sem questionar a palavra da deusa. Não pude dormir aquela noite. Sozinha, andei pelo jardim até o amanhecer, e já sabia, tremendo de terror, o que tinha de fazer. Não sabia como e se sozinha eu podia fazer o que havia começado. Mas assim como tinha sido feito sacerdotisa há muito tempo e renunciado a essa condição, agora teria de refazer sozinho os meus passos. Recebi naquela noite uma grande graça, mas sabia que não haveria outros sinais para mim, nem qualquer ajuda, enquanto eu não tivesse voltado a ser, pelos meus próprios meios, a sacerdotisa que fora preparada para ser. Trazia ainda na testa, apagado sob a touca de dona de casa, que Urins queria que eu usasse, o sinal da graça da deusa. Mas agora isso não me ajudaria. Olhando para as estrelas que desapareciam, não sabia se o sol nascente me surpreenderia ou não em minha vigília. Há tanto tempo o calor do sol não me corria nas veias, e eu já não sabia o lugar exato no horizonte oriental para onde me devia voltar, a fim de saudar o seu aquecimento. Já não lembrava sequer
como os ciclos da lua completavam-se em meu corpo. Tão longe estava dos ensinamentos de Avalon, sozinha, tendo apenas uma lembrança apagada. Eu devia recordar-me de todas as coisas que em certo momento haviam sido parte de mim mesma. Antes do amanhecer, entrei silenciosamente e, andando no escuro, localizei a única lembrança que tinha de Avalon, a pequena faca curva que tirara do corpo morto de Viviane, uma faca igual àquela que outrora levava como sacerdotisa e tinha abandonado em Avalon quando dali fugi. Coloquei-a na cintura sob o vestido. Ela nunca me abandonaria agora e seria enterrada comigo. Levei-a assim, escondida ali, a única lembrança que pude guardar daquela noite. Nem mesmo pintei de novo o crescente em minha testa, em parte devido a Uriens. Ele teria feito perguntas, e em parte porque eu sabia que ainda não era digna de levá-lo. Eu não o levarei com a indiferença que Uriens levava as serpentes apagadas em seus braços, um ornamento e uma lembrança semi-esquecida daquilo que ele fora outrora, e agora não era mais. Nos meses que se seguiram e que se estenderam, formando anos, uma parte de mim movia-se como uma boneca pintada, realizando tudo o que ele exigia de mim, fiando e tecendo, fazendo remédios de ervas, cuidando das necessidades de filho e neto, ouvindo a conversa de meu marido, bordando para ele belas roupas e cuidando dele quando adoecia. Tudo isso eu fazia sem pensar muito, com a superfície de minha mente e com um corpo embotado pelas ocasiões em que ele me possuía de maneira rápida e desagradável. Mas a faca ali estava, e eu podia tocá-la por vezes, para reassegurar-me à medida que ia reaprendendo a contar o tempo dos movimentos solares do equinócio ao solstício e de volta ao equinócio, a contá-lo penosamente nos dedos como uma criança ou uma sacerdotisa noviça. Transcorreram anos antes que eu pudesse sentir esses movimentos novamente no sangue, ou conhecer com a máxima exatidão onde no horizonte a lua ou o sol nasceriam ou desapareceriam, para as saudações que aprendi outra vez a fazer. E tarde da noite, quando todos dormiam à minha volta, eu estudava as estrelas, deixando que sua influência me penetrasse o sangue, à medida que percorriam os céus, até me transformar apenas num ponto insignificante na terra imóvel, centro da dança espiralar de volta de mim, acima de mim, do movimento das estações. Levantava-me cedo e deitava-me tarde, para ter tempo de vagar pelos montes, sob pretexto de colher ervas e raízes para remédios, e nos montes busquei as velhas linhas de força, traçando-as desde as pedras até os lagos. Foi um trabalho cansativo, e passaram-se anos antes que eu pudesse conhecer umas poucas dessas linhas, próximas do castelo de Uriens. Mesmo naquele primeiro ano, porém, quando eu lutava com a memória que se apagava, procurando recordar aquilo que sabia há anos e anos, tinha consciência de que minhas vigílias não eram solitárias. Eu não estava nunca desacompanhada, embora jamais tivesse visto mais do que vira na primeira noite, o brilho de olhos no escuro, uma sombra de movimentos com o canto dos olhos. Eles raramente se deixavam ver, mesmo ali nos montes distantes perto de campos ou aldeias. Viviam a sua vida em segredo, em montes e florestas desertas, para onde haviam fugido com a chegada dos romanos, mas eu sabia que estavam ali, que o pequeno povo que nunca a perdera de vista me vigiava. Certa vez, em montes distantes, encontrei um círculo de pedras, não tão grande quanto o que havia no Thor em Avalon, nem o outro, ainda maior, onde antes havia sido o Templo do Sol, nas grandes planícies calcárias. Aqui, as pedras não iam além da altura do ombro, mesmo comigo, eu não sou alta, e o círculo não era mais largo do que a altura de um homem. Uma pequena laje de pedra,
com manchas apagadas e coberta de era. Estava semi-enterrada na relva no centro. Limpei as eras, as urtigas, e como eu sempre encontrava jeito de tirar comida da cozinha, deixei ali para o povo da deusa as coisas que eu sabia que raramente tinham. Um pedaço de pão de cevada, um pouco de queijo ou de manteiga, e certa vez, quando ali cheguei, encontrei no centro do círculo de pedras uma coroa de flores perfumadas que cresciam nas orlas do país das fadas e que ficam secas sem murchar. Quando em noite de lua cheia saía novamente com Acolon, usei a coroa ao nos unirmos naquela união solene que fazia desaparecer o indivíduo e nos tornava apenas deusa e Deus, afirmando a vida interminável do cosmos, o fluxo da energia entre homem e mulher, como entre a terra e o céu. Depois disso, nunca mais andei sem companhia, além do meu jardim. Eu sabia que não devia procurar vê-los diretamente, mas sentia que estavam ali, se deles precisasse. Não foi por acaso que me deram o antigo nome de Morgana das Fadas, e agora eles me reconheciam como sua sacerdotisa e rainha. Cheguei ao círculo de pedras, caminhando à noite, quando a lua da colheita estava baixa no céu, e o quarto inverno tornava-se ainda mais frio, na véspera do Dia dos Mortos. Ali, envolta em meu manto e tremendo durante a noite, fiz a minha vigília jejuando. A neve começava a cair quando me levantei e caminhei para casa, mas, ao deixar o círculo, tropecei numa pedra que não estava ali antes, e, inclinando a cabeça, vi a configuração que tinha sido dada às pedras brancas. Mexi uma delas, para formar o número seguinte na sequência de números mágicos. As estações haviam se modificado e estávamos agora sob as estrelas de inverno. Fui em seguida para casa tremendo e ali contei a história de que passara a noite nos morros e dormira numa cabana vazia. Uriens estava preocupado com a neve e tinha mandado 2 homens à minha procura. A neve que se acumulava nas encostas das montanhas me impediu de sair durante grande parte do inverno, mas eu sabia quando as tempestades cessariam e arrisquei uma excursão até as pedras circulares no solstício de inverno, sabendo que as pedras estariam limpas. A neve não se acumula nunca nos grandes círculos. Eu sabia. Supunha que a mesma coisa aconteceria ali nos círculos menores, onde a magia ainda se fazia sentir. E naquele lugar, no exato centro, encontrei um pequeno volume, um pedaço de couro atado com um cordão. Meus dedos estavam recobrando a velha habilidade e não hesitaram quando desfiz os nós e espalhei o conteúdo na palma da mão. Parecia ser algumas sementes secas, mas eram na realidade os pequenos cogumelos que cresciam tão raramente perto de Avalon. Não serviam de alimento, e a maioria das pessoas os consideravam venenosos, pois provocavam vômitos, diarreias e fluxo sanguíneo. Mas, se consumidos com moderação no jejum, podia abrir as portas da visão. Era um presente mais valioso do que ouro. Não se encontravam naquele país, e eu imaginei quanto o povo pequeno teria procurado os cogumelos por terras distantes. Deixei-lhes toda a comida que tinha trazido, carnes, frutos secos e favos de mel, mas não como um pagamento. O presente não tinha preço. Eu sabia que me iria trancar em meu quarto no solstício de inverno e buscar novamente a visão. Aqui havia renunciado. Com as suas portas assim abertas, eu podia ousar buscar a presença mesma da deusa, implorando que me desse aquilo que eu jogara fora. Não tinha medo de ser novamente rejeitada. Ela é que me havia mandado aquele presente, para que eu pudesse voltar à sua presença. Dobrei-me até o chão em agradecimento, sabendo que minhas orações tinham sido ouvidas e que minhas penitências estavam cumpridas.